Oi, meus amigos, queridos inscritos, boa noite. Hoje continua sendo quinta-feira, 18 de junho de 2026, e eu volto para ler a comunidade, mais um conjunto de atualizações, notícias, relatos, opiniões, artigos, informações, pensamentos a respeito do Global Currency Reset. Agradeço a presença, a visita de vocês que gostam do meu conteúdo, que são inscritos no meu canal desde o início. Se você está me conhecendo agora, muito prazer. Se quiser se inscrever no meu canal, fica à vontade, eu faço o convite. Deixem todos o seu like, hypem os meus vídeos, deixem o seu comentário e ative o sininho para todas as notificações. Novamente eu trago mais uma grande leitura por parte da República Restaurada, Judge Byington, os provedores, a Reset Intelligence e toda essa grande comunidade que reúne informações a respeito desse assunto. Todas essas informações são públicas, são informações que circulam na internet por diversos grupos, sites, blogs, fóruns, canais dentro do YouTube, Rumble e outras redes. Eu estou sempre de olho no encalço dessas informações, fazendo o cruzamento das mesmas para se ter uma grande diversidade aqui para a comunidade poder acompanhar. Meus amigos, nossa atualização, seguindo dessa tarde para essa noite, envolve a República Restaurada via Global Currency Reset, atualização em 18 de junho de 2026. De acordo com a reportagem da jornalista Judge Byington, meados de 2026 marcam um período de transição crucial para o sistema monetário internacional. Esses desenvolvimentos sugerem uma mudança dos modelos tradicionais de moeda fiduciária para um sistema financeiro quântico mais transparente e lastreado em ouro. Essa transição visa modernizar a forma como as nações liquidam dívidas e como os indivíduos gerenciam seu patrimônio pessoal, utilizando tecnologia avançada de satélite para a conectividade global. Um dos marcos mais notáveis mencionados no relatório é o fim do sistema SWIFT, que facilitou as transferências bancárias internacionais por décadas. Em seu lugar, novos protocolos, incluindo o padrão ISO 20022 e os registros descentralizados, estão se tornando os principais métodos para liquidações transfronteiriças. Esses sistemas são projetados para processar transações com maior rapidez e segurança. O relatório sugere que as principais instituições financeiras já começaram a executar transações reais por meio desses novos registros, sinalizando uma mudança silenciosa, porém profunda, na infraestrutura financeira mundial. Um componente fundamental dessa transição envolve a proibição legislativa de moedas digitais centralizadas em favor de alternativas descentralizadas e lastreadas em ativos. De acordo com o relatório, ações governamentais recentes priorizaram a criação de uma reserva estratégica de ativos digitais, em detrimento da produção de dólares digitais tradicionais. Essa medida visa garantir que a nova moeda permaneça lastreada em ativos tangíveis, como ouro e prata. Observadores antecipam um anúncio formal sobre a renovação do padrão ouro no início de julho, o que poderá recalibrar o valor dos metais preciosos e das moedas nacionais em todo o mundo. Para quem acompanha essas mudanças, o mês de junho é particularmente significativo para o que o relatório chama de nível 4B.
Espera-se que esse grupo de detentores de moedas e títulos receba notificações para agendamento de resgates e trocas até o final do mês. Essas trocas estão programadas para ocorrer em centros de resgate especializados em vez de bancos tradicionais. Esses centros estão equipados para lidar com transações seguras e ajudar os indivíduos a abrir novas contas protegidas por segurança biométrica avançada, garantindo que os fundos permaneçam acessíveis apenas ao titular da conta. Em última análise, essas atualizações apontam para um futuro onde a autonomia e a segurança financeiras são priorizadas. A integração do sistema de satélites Starlink, segundo o relatório, fornece a infraestrutura necessária para que esse sistema quântico opere globalmente, independente de redes mais antigas e vulneráveis. Embora o momento exato desses eventos ainda não esteja definido, o relatório enfatiza que as bases estruturais, incluindo ativos lastreados em ouro e criptografia descentralizada, já estão em vigor para sustentar uma economia global mais estável e equitativa para todos. Um aviso de judge, né? Mais um aviso de isenção, né, pessoal? E eu também faço desses meus avisos, né? Todos os vídeos publicados no canal Danilo Sérgio News são feitos para fins informativos ou de entretenimento. O canal Danilo Sérgio é um agregador de notícias. Todo o conteúdo, incluindo relatórios de terceiros e comentários da comunidade, é fornecido apenas para fins educacionais. Não ofereço aconselhamento financeiro, jurídico ou tributário. Não recomendo a compra ou venda de qualquer moeda ou investimento. Consulte um profissional licenciado antes de tomar qualquer decisão financeira. Encorajo você a fazer sua própria pesquisa e formar sua própria opinião sobre o que está acontecendo nesta grande guerra do bem contra o mal. Falando em censura, nota de judge, né? Durante anos, ela publicou artigos e atualizações quase diariamente no maior site de notícias da internet, o Before It's News. Até a última segunda-feira, quando alguém invadiu o site. A Before It News ainda não corrigiu o problema e não consegui publicar nada a semana toda. Essa é a terceira vez que isso acontece e ainda não foi corrigido, né? E também um site de muita utilização e agregação de notícias, né, pessoal? O dinarchronics.com, a Operation Disclosure Oficial, o site beforeitsnews.com, né? E são sites internacionais em que Judge fala, né? Nesses sites, muitos provedores estão sendo sempre, né, ativos nesses sites, sempre sendo mencionados por esses sites, né? Eu utilizo também esses sites como fonte de pesquisa, né? Um site aqui no Brasil também, o Redemption News, né? Que eu observo algumas publicações, né? E sempre tiro um artigo ou outro. Possível cronograma. Em 2 de março de 2026, o presidente Donald John Trump assinou uma ordem executiva, a Ordem 14.178, que proíbe o desenvolvimento de CBDCs e ordena a criação de uma reserva estratégica de ativos digitais.
Desde o dia 1º de junho de 2026, os centros de resgate em 14 cidades estão com equipes em funcionamento. Militares estão presentes em cada local. Acordos de confidencialidade serão exigidos. 9 de junho de 2026. O sistema financeiro quântico, lastreado em ouro e ativos, torna-se totalmente global através do sistema de satélites Starlink. 10 de junho de 2026. O antigo sistema SWIFT das elites processou sua última transação. 11 de junho de 2026, às 4h47 da manhã, horário do leste do ZEUA, o antigo sistema bancário SWIFT deixou de funcionar quando o JP Morgan Bank realizou sua primeira transação ao vivo através do XRP Ledger. 16 de junho de 2026. O Congresso aprovou um projeto de lei que proibia o Canadá de produzir o dólar digital fiduciário, porque a moeda nova lastreada em ouro e ativos já estava em vigor em 209 nações. 20 de junho de 2026. Os detentores de títulos e os beneficiários do nível 3 esperam ser notificados para realizar a troca e ter acesso aos fundos. Entre 22 e 28 de junho, as notificações do Tier 4B podem ser enviadas. A primeira leva abrange milhares de contas verificadas. 4 de julho de 2026, Trump anunciará nova moeda lastreada em ouro. Queremos que ele o faça, né? 17 de junho. Não foram definidos prazos para a ativação do EBS. Há muitas especulações sobre os limites de tempo. Absolutamente nada foi confirmado, ninguém sabe ao certo. Isso foi planejado dessa forma por um motivo. Acontecerá quando for a hora certa. Todos os povos do mundo serão convocados para os centros de redenção, onde receberemos pagamentos, poderemos trocar e resgatar moedas e abrir contas bancárias seguras, identificadas através do novo sistema quântico. Os bancos não terão mais acesso ao nosso dinheiro. Reinicialização monetária global. De acordo com as fontes abaixo, parece que podemos prever que a Tier 4B será notificada para agendar reuniões de troca de informações em algum momento entre dia 22 de junho e 28 de junho. No dia 17, segundo Mark, um detentor de títulos disse que estaria recebendo seu dinheiro na quinta-feira, 18 de junho. Outros detentores esperam receber neste fim de semana. Todos os detentores de nível 3 iriam trocar de operadora neste fim de semana. A Casa da Moeda dos Estados Unidos da América estava lançando uma moeda de ouro de $1. O novo padrão ouro será anunciado por Trump em 4 de julho de 2026. Naquela época, esperava-se que o ouro valesse entre $1.500 e $2.000 a onça. Já a prata tinha uma estimativa entre 1.200 e 1.500 a onça. Em 11 de junho de 2026, às 4h47 da manhã, horário do leste do ZEUA, o antigo sistema bancário morreu quando o JP Morgan realizou sua primeira transação ao vivo através do XRPL Ledger, né?
conectado a Ondo Finance, conectado a Mastercard, roteado pelo protocolo ISO 20022, sem coletiva de imprensa e sem anúncio. A Swift processou sua última transação independente em 10 de junho. Desde 11 de junho, todas as transações internacionais entre as 47 instituições participantes são processadas pelo novo sistema. Ainda não foi testado, está em operação, processando 4,2 bilhões de dólares por hora, enquanto você lê isso. O Congresso aprovou a cláusula de proibição da CBDC em 16 de junho. Escondida dentro de um projeto de lei habitacional, sem votação isolada padrão, sem debate. Perdão. Eles baniram o dólar digital do governo permanentemente até 2030, porque o sistema do povo já está operacional e ninguém pode competir com ele. Eles não proibiram as CBDCs porque não querem moedas digitais. Eles proibiram porque a substituição já existe e é descentralizada e não mais, só um breve adendo, não mais monopolizada pelos bancos centrais. É descentralizado. Instituições. O que isso significa? Que instituições independentes, descentralizadas, voltadas à utilização do sistema financeiro, que sejam regulamentadas, que sejam corretas dentro do mercado do sistema financeiro, possam operar, e não mais somente a estrutura dos bancos centrais monopolizando. Isso está agora aberto a toda instituição legal, e que tenha infraestrutura para lidar com isso. As notificações do nível 4B podem começar entre 22 e 28 de junho. A primeira leva pode abranger milhares de contas verificadas. Desde 1º de junho, os centros de resgate em 14 cidades estão com equipes em funcionamento. Há militares presentes em cada local. Será necessário assinar um acordo de confidencialidade. As taxas de câmbio que lhe foram informadas ainda não são públicas, mas a estrutura está consolidada, garantida em ouro, com ativos verificados, criptografados, quânticos, através da cobertura de satélites StarShield, que se tornou totalmente global em 9 de junho de 2026. Um homem que assinou a Ordem Executiva 14.178 em 2 de março, proibindo o desenvolvimento das CBDCs e ordenando uma reserva estratégica de ativos digitais, não o fez por Wall Street. Ele a fez por nós, por cada patriota que se manteve firme, por cada pessoa que foi chamada de louca, por cada família que acreditou quando o mundo ria. Ninguém sabe a data exata da notificação de agendamentos para o Tier 4B, para a troca de moedas estrangeiras, resgate de títulos ou bônus, mas os prazos mostrados no cronograma indicam que será muito em breve. Fomos informados que o Wells Fargo, controlados pelos anciãos chineses, enviarão e-mails para detentores em todo o mundo, informando sobre como agendar resgates e trocas. Bom, pessoal, essas foram as atualizações de Judge Byington, mais recentes para a continuidade de hoje, 18 de junho, e são significativas em um momento exclusivo, acredito que o sistema financeiro está caminhando para uma mudança, já está isolando alguns padrões que deveriam ser isolados, que permitem muita usura e manipulação do sistema financeiro,
e se as informações estiverem corretas, né, o sistema SWIFT ele vai se tornar, já está se tornando obsoleto. Né? Seguindo aqui, pessoal, a chave foi acionada e eles não te avisaram. Em 11 de junho de 2026, o JP Morgan realizou sua primeira transação ao vivo por meio do XRP Ledger, conectado a Ondo Finance, conectado a Mastercard, encaminhado pelo protocolo ISO 20022. Sem coletiva de imprensa, sem anúncio, ocultado em um documento técnico. O sistema antigo bancário morreu naquela manhã. A SWIFT processou sua última transação independente em 10 de junho. Desde 11 de junho, todas as transações internacionais entre as 47 instituições participantes têm sido processadas pelo novo sistema, ainda não testado e em produção, processando 4,2 bilhões de dólares por hora. Disseram-lhe que isso nunca aconteceria. Disseram até que o XRP era uma fraude. Disseram que o sistema financeiro quântico era uma fantasia. E ele está funcionando agora. O Congresso aprovou a cláusula de proibição das CBDCs em 16 de junho, escondida dentro de um projeto de lei habitacional. Sem votação isolada, sem debate, eles baniram o dólar digital do governo permanentemente até 2030, porque o sistema das pessoas já está operacional e eles não podem competir com ele. Eles não proibiram as CBDCs porque não querem moeda digital. Eles proibiram porque já existe um substituto e é descentralizado. Eis o que me disseram 9 de junho, 2 dias antes da mudança do JP Morgan. As notificações do nível 4B podem começar entre 22 e 28 de junho. A primeira fase vai abranger milhares de contas verificadas. Centros de resgate em 14 cidades estão com o pessoal em funcionamento. Em cada local a presença de militares. Serão necessários acordos de confidencialidade. As taxas de câmbios que lhes foram informadas ainda não são públicas, mas a estrutura já está definida. Garantido em ouro, ativos verificados, criptografia quântica através da cobertura de satélite StarShield, que se tornou totalmente global em 9 de junho. Perdão, pessoal. Isso não está por vir, isso já está aqui. Todo patriota que se manifestou, toda pessoa que foi chamada de louca, toda família que acreditou enquanto o mundo ria. Sua paciência está prestes a ser recompensada de maneiras que mudarão sua linhagem para sempre. QFS livre, Tier 4B, SWIFT morrendo, confirmado. A velha guarda está assistindo o seu sistema morrer em tempo real e não há nada que eles possam fazer para impedir isso. Segundo a Reset Intelligence, tudo em todo lugar, tudo ao mesmo tempo. O mundo está de olho em uma assinatura na Suíça nessa sexta-feira. A medida que realmente importa para o Dinar é uma lei que está sendo aprovada silenciosamente em Bagdá. Observe a lei, não a fotografia. A metade barulhenta do G7 posou para uma foto oficial diante das câmeras, com Trump repetindo que o acordo com o Irã está fechado. A assinatura formal será feita na Suíça na sexta-feira. O petróleo caiu para a mínima em 3 meses,
abaixo de $76 o barril. E os primeiros petroleiros iranianos já estão cruzando a linha que o bloqueio americano mantinha 100 dias. A metade silenciosa da lei do petróleo e gás do Iraque, a HCL, está parada desde 2007. Essa semana, as peças se moveram de uma única vez. A divisão da receita. Bagdá e Erbil chegaram a um acordo sobre como dividir o dinheiro do petróleo. Uma delegação da alfândega está instalando um novo sistema. A próxima sessão do parlamento está marcada para votar a lei. Malik, o ex-primeiro-ministro que protegia a velha aristocracia, corre o risco de perder o cargo e a imunidade parlamentar. O homem que manteve a lei sob controle por 19 anos, de repente pode ser indiciado. A operação de limpeza, uma rede de fraudes desmantelada em Ohio, acusações em Minneapolis, a investigação do DOGE no sistema de pagamentos do Tesouro, até que os beneficiários fantasmas aparecessem por conta própria. O prazo está se esgotando. O Tratado do Gasoduto Iraque-Turquia expira em 27 de julho. Um número recorde de 45% dos bancos centrais planejam comprar mais ouro. O Banco do Japão elevou sua taxa básica de juros para 1%, a maior desde 1995. Esta é uma versão de todos esses fatos. Na sexta-feira, eles assinam o acordo de paz. Na semana que vem, Bagdá redige a lei. Observem a imunidade e observem a divisão. O mundo da especulação cambial pode ser um labirinto de rumores e afirmações não verificadas, especificamente quando se trata do dinar iraquiano. Stephen Dedinardin, empreendedor e investidor com mais de uma década de experiência no debate sobre o dinar iraquiano, compartilhou recentemente suas percepções em um vídeo que busca esclarecer algumas das questões mais persistentes. Sob sua perspectiva, Stephen, que sempre enfatiza não ser um consultor financeiro e que seu conteúdo representa apenas sua opinião pessoal, ele explora se entidades proeminentes como o Tesouro do ZEWA ou até mesmo o presidente Donald John Trump detêm quantidades significativas dessa moeda. Uma das alegações mais difundidas que Stephen aborda é a noção de que o Tesouro do ZEWA detém bilhões em dinares iraquianos. Gente, isso é muito sério. Uma ligação difundida, por esse provedor, isso para nós já não é novidade, os Estados Unidos é detentor de bilhões em dinar, é por isso que existe uma briga muito grande nessa reintegração do valor de moeda, porque isso vai fazer os Estados Unidos também ficar cada vez mais rico, como país. E o próprio Trump, tem seus investimentos particulares, Ele esclarece que, embora seja notório que os Estados Unidos administram fundos substanciais relacionados ao Iraque, a forma exata desses ativos, se são dinares iraquianos físicos ou dólares americanos, permanece ambígua. Stephen cita uma entrevista anterior na qual Trump mencionou que o ZEWA detém 35 bilhões de dólares em dinheiro iraquiano. Uma declaração que, embora significativa, ainda deixa a moeda específica sujeita a interpretações. Essa distinção é crucial para entender a verdadeira natureza dessas reservas. Adicionando mais uma camada à sua análise,
Stephen incorporou a perspectiva da inteligência artificial para avaliar a probabilidade de uma reavaliação do dinário iraquiano. Ele observa que as ferramentas de IA se baseiam principalmente em dados históricos, o que tende a torná-las inerentemente conservadoras ou céticas ao avaliar eventos sem precedentes, como uma reavaliação cambial. Curiosamente, quando ele perguntou especificamente a IA se o tesouro do Zewa poderia deter dinários iraquianos físicos, a tecnologia concluiu que tal estratégia seria plausível e até mesmo estrategicamente lógica de um ponto de vista geopolítico, apesar da falta de evidências públicas definitivas para confirmá-la. A discussão se volta para alegações convincentes em torno da posse pessoal de dinários iraquianos pelo presidente Donald John Trump. Stephen reconhece a ausência de informações públicas e confirmadas para comprovar ou refutar essas alegações. No entanto, ele sugere que, dada a vasta riqueza e a perspicácia empresarial de Trump, tal investimento não seria implausível. Para contextualizar, Stephen compartilha uma anedota pessoal sobre uma conversa com um indivíduo ligado a um alto funcionário do Departamento de Estado durante o governo Bush. Esse contato supostamente indicou que funcionários do governo estavam, de fato, comprando dinários iraquianos durante a época da invasão do Iraque. Embora Stephen enfatize que essa informação não pode ser totalmente verificada, ela se alinha com o que ele considera um cenário plausível para aqueles em posições de influência e conhecimento na época. Em última análise, a mensagem de Stephen ao longo do vídeo é de ceticismo informado. Ele conclui que, embora a confirmação definitiva sobre a posse de dinários iraquianos pelo Tesouro do Zewa ou pelo presidente Trump permaneça incerta, essas possibilidades não estão totalmente fora do âmbito da razão. Seu objetivo é fornecer uma perspectiva e incentivar os espectadores a considerarem as várias facetas dessas discussões em curso. Essas análises são perspicazes de alegações e contra-alegações em torno do dinário iraquiano, apresentada com uma abordagem cautelosa, porém imparcial. Bom, pessoal, essas são as informações mais recentes que eu queria trazer na continuidade dessa nossa quinta-feira. Um cenário bastante diversificado para tentar atingir diversos públicos dentro da plataforma, né? Pessoas que têm uma consciência parecida com essa minha podem se encontrar aqui, né? E volto a dizer, se não for parecida, não tem nem motivo para a pessoa estar no meu canal, né? Mas eu acredito que são muitos caminhos, né? Caminhos inesperados, inexplorados, para uma transferência de riqueza, realmente para a criação de riqueza. Estamos em épocas que isso ainda é possível, né? E são muitas atenuações dos mercados para que nós possamos entender de fato esse novo sistema que está surgindo, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixem todos o like, hype os meus vídeos, deixem os seus comentários e ativa o sininho para todas as notificações. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz é o infinito e além. E sempre além, meus amigos. Eu volto amanhã com novidades. Quem quiser voltar já sabe de me encontrar. Vou continuar lendo, reunindo artigos, né? Tenho artigos para entender, ler ainda hoje.
Espero reunir e amanhã cedo encontrar vocês aqui. Vocês tenham um excelente restinho de quinta-feira e uma sexta-feira de muita saúde, paz, proeminência, bastante saúde mesmo, né? Vitórias, bênçãos sem fronteiras, sem medidas. Até amanhã, se Deus quiser, meus amigos. Tchau, tchau.